Telescópio, Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, pode mandar as suas mensagens, pode mandar as suas notícias, que nós teremos o prazer em colocá-las ao vivo aqui em nosso programa. Nessas 2 semanas, nós estamos com uma programação especial do programa Telescópio. A TVI ela está mudando de casa, então como não vai ser possível a transmissão ao vivo nessa mudança de casa, nós gravamos com diversas pessoas aí alguns programas que nós estaremos exibindo ao longo dessas 2 semanas para vocês, telespectadores do programa Telescópio, mas sempre essas entrevistas inéditas. Então, aí logo a gente teremos novamente o retorno das nossas apresentações ao vivo e o programa Telescópio cheio de novidades, um cenário diferente, novas pautas, tudo mudando para melhorar a nossa transmissão, a nossa comunicação junto com você, telespectador do programa. Então fique atento, teremos super novidades aqui no programa Telescópio. E para um bate-papo conosco hoje, aqui no nosso programa, vou trazer um tema bastante recorrente e que gera dúvidas em bastante gente. E vou falar com um amigo, que é o jornalista, companheiro de profissão Silas Guerin Cardoso, que é membro também da Igreja Espírita aqui, né, de Itapetininga, e também ele escreve a coluna na Folha de Itapetininga, que todos os sábados tem a sua coluna ao vivo, que ele também traz as mensagens do Espiritismo. Silas, boa tarde, bem-vindo ao programa mais uma vez. Boa tarde, Maurício, boa tarde, telespectadores do programa Telescópio da TVI. É uma imensa satisfação estar aqui, né, neste programa que aborda com tanta propriedade problemas de Itapetininga, problemas da atualidade de uma forma geral e que permite que os telespectadores possam interagir, né, debatendo os problemas, fazendo uma reflexão sobre os mais diferentes problemas. É, portanto, uma enorme satisfação estar na companhia de vocês. Maravilha, mas antes de começarmos nosso bate-papo com o jornalista Silas Guerin Cardoso, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. É rapidinho, voltamos já. Telescópio, Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo com o jornalista Silas Guerin Cardoso, vamos às notícias aqui de Itapetininga. Hoje, começando aqui pela Folha, deixa eu mostrar para vocês a Folha. Lembrando a vocês, telespectadores, né, Silas, que a sua versão impressa, ela está nas bancas todos os sábados e a sua versão online às terças e quintas-feiras. É isso mesmo, né, Silas? Perfeitamente. Novas mudanças do trânsito na área central e bairros da cidade. Então você, telespectador do programa Telescópio, fiquem esperto com as mudanças. Na Avenida 5 de Novembro será implantado um dispositivo para orientar a entrada e saída de veículos da Vila Máximo. Os veículos que saírem da Vila Máximo não poderão mais subir direto pela 5 de Novembro. No local também será colocado um semáforo de emergência para entrada e saída de veículos do Corpo de Bombeiro. Então essas e outras mudanças você pode acompanhar aqui também no jornal Folha de Itapetininga. Quadrilha é capturada pela Polícia Militar logo após assalto.
Assassinato de idosa intensifica debate sobre moradores de rua. Até depois vou fugir um pouco do tema, tocar um pouco nesse assunto, que eu sei que o Silas trabalha muito essa questão social. Vamos discutir um pouco sobre isso. Então, essas e outras notícias na Folha de Itapetininga. Já o Correio, com a sua versão impressa, sai às sextas-feiras, destaca aqui sua matéria de capa. Prefeitura pretende dar mochilas e uniformes para alunos. Idosa morre carbonizada após briga em posto de gasolina. Comemorou 50 anos de idade na última quarta-feira, Kiki do Buffet Le Concret, que a festa foi animada lá no Vinil Music Bar, me perdoe. Então essas e outras notícias no jornal Correio de Itapetininga. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com o Silas, falando um pouco sobre o espiritismo, que muitos falam que é religião, mas quem frequenta, Silas, costuma tratar como uma doutrina, como uma filosofia. Queria que você explicasse isso. Na verdade, a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. É filosofia, é ciência e é religião. É filosofia, por quê? Porque busca um sentido da vida, né? Pesquisa um sentido da vida. É ciência porque submete as revelações ao crivo da razão, ao crivo das análises, da lógica, né? A doutrina espírita sempre coloca que nós precisamos dar à nossa fé uma substância de racionalidade. Então ela é também ciência. E é religião porque coloca Deus como princípio, causa primária de todas as coisas, o processo evolutivo, a reencarnação, e fala da importância do ser humano ter um vínculo direto, né, com Deus, e fala da existência do mundo espiritual. Então é religião também porque tem esse aspecto. Então tem o tríplice aspecto filosófico, científico e religioso. Como que você, Silas, conheceu a doutrina espírita? Queria que você contasse um pouco da sua história junto à religião. Perfeito. Eu cresci no meio evangélico, né? Nasci, cresci no meio evangélico. Eu sempre fui dado muito à leitura, né? Ao questionamento, e até agradeço a minha infância, ao meio evangélico, que me deu um conhecimento bíblico. No entanto, com o decorrer dos anos, surgem aquelas dúvidas, você começa a ter dúvidas: o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, por que existe tanto sofrimento no nosso meio, por que existem pessoas ricas, existem pessoas pobres, por que existem crianças que estão na miséria, né? Por que existem crianças que morrem na tenra idade? E uma sequência de perguntas íntimas, né, acabou me levando à pesquisa, à leitura, né? E nesse ponto depois eu tive uma contribuição muito importante da minha saudosa mãe, que também nasceu numa família evangélica, mas que depois, através da leitura, chegou a conhecer as obras espíritas. E como ela já tinha uma pequena biblioteca formada em casa, né, isso aí me auxiliou muito, né, a pesquisa. E aí eu comecei a frequentar os estudos, comecei a participar, no começo sem muita disciplina, né, e esporadicamente, e depois, até acompanhando, eu adotei um critério de maior disciplina e passei a estudar assim, de uma forma metódica, né, tendo oportunidade de responder aquelas indagações íntimas que eu tinha, né? E então foi dessa forma que eu entrei em contato com a doutrina espírita. Você falou de indagações íntimas, né? Eu acredito que todos temos essas indagações, mas essas respostas, Silas, ela dentro do espiritismo, ela vem sendo construída, ou você vem adquirindo essas respostas à medida que ao longo que você vai estudando, né, a doutrina. Perfeito. Não é algo imediatista, né? Perfeitamente. Não há possibilidade de você ter um conhecimento imediato, né? O próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele durante anos ele pesquisou, compilou, procurou na chamada universalidade, né, das revelações. O que é universalidade? É quando, por exemplo, há uma comunicação aqui, uma nos Estados Unidos, uma na Rússia, uma na Alemanha, e todas coincidem com seu teor, né? Se você estiver num único local,
você pode ser influenciado pelo meio, influenciado pelas pessoas, mas quando em várias partes do mundo, pessoas que não se conhecem, né, trazem o mesmo teor de comunicação, então daí você começa a construir um sistema mais sólido. E foi esse critério científico que Kardec adotou primeiro para a elaboração do Livro dos Espíritos, que é um livro que, através de perguntas e respostas, ele vai exatamente respondendo essas indagações íntimas que as pessoas têm. Por que isso, por que aquilo, né? Muita coisa que às vezes aparentemente não tem uma explicação lógica, você, através dessa dialética ali, você consegue, com uma substância de racionalidade, construir uma fé mais sólida. O Kardec, Silas, ele trouxe dentro do que ele veio estudando, das suas descobertas, podemos chamar assim, sobre o Espiritismo, mas você falou, mas essa manifestação dos espíritos, claro, que cada um dentro da sua disciplina, mas também ela é manifestada em diversos outros locais, né? Perfeitamente. Nós precisamos diferenciar os fenômenos espíritas que existiram durante toda a humanidade, da doutrina espírita propriamente que foi codificada. Então existem coisas, por exemplo, a lei de causa e efeito, né? A reencarnação, não são dogmas religiosos, são leis divinas no nosso entendimento. Então elas sempre existiram. Agora, Kardec deu através da codificação, ele compilou, ele conseguiu dar uma consistência lógica, reunindo todo esse material que existiu no curso da humanidade, né, e conseguiu ali, com um trabalho de natureza didática, transmitir ele de forma assim mais prática, para que as pessoas pudessem ter uma compreensão maior. Ao longo da história, principalmente essa história mais que nós conhecemos no senso comum, vamos colocar assim. Perfeito. Joana d'Arc, ela teve uma manifestação espírita, não teria? Teve, mas e bem antes de Joana d'Arc, por exemplo, na própria Bíblia, tá o contato do espírito de Samuel com Saul, sim, né? E vários outros fenômenos, o próprio Jesus conversando com Moisés e Elias, são relatos bíblicos, né? E então os fenômenos espíritas, eles sempre existiram, não se pode confundir a codificação espírita com os fenômenos que sempre existiram. A codificação realmente foi para dar um conteúdo de uma forma didática, uma melhor forma de apresentação. E esses fenômenos, em outras palavras, que seriam essas mensagens, todos podem receber, ou só quem desenvolve ou tem uma mediunidade? Depois eu até queria entrar mais a fundo nesse assunto. É importante destacar o seguinte: os fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram, porque sempre existiu um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Ocorre que não havia uma compreensão correta desses fenômenos, né? Aconteceu muita coisa errada na antiguidade, consultas com interesses materiais, né? E Kardec conseguiu corrigir isso, mostrando que o nosso contato com o mundo espiritual, ele tem como finalidade principal a nossa evolução, a nossa melhora íntima, né? Há necessidade de se separar hoje o estudo sério da doutrina espírita, do espiritismo, de algumas outras práticas que nada tem a ver com a doutrina espírita, né? Nós vemos, às vezes até por órgãos de imprensa, tremendos absurdos aí de supostos videntes que apregoam que vão conseguir um milagre financeiro, vão conseguir um casamento, uma coisa. Isso aí não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Então, através da codificação de Kardec, a gente passa a entender realmente que o fenômeno mediúnico sempre existiu, mas muitas vezes ele esteve submetido a distorções que fugiram da finalidade precípua que deve ser a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Silas, o que seria a mediunidade? A mediunidade é a capacidade
de um ser humano encarnado receber influências do mundo espiritual. Nós colocamos o seguinte, que é impossível você ter um contato com o mundo espiritual através dos 5 sentidos físicos, né? Então a mediunidade, ela transcende os 5 sentidos físicos. E Kardec, inclusive, colocou o seguinte, aquela mediunidade natural, intuitiva, todo mundo tem, em maior ou menor grau, né? De receber uma impressão que muitas vezes é confundido com outras coisas, mas que é uma impressão transmitida pelo mundo espiritual. Agora já uma mediunidade mais apurada, mais detalhada, né? Ela depende, obviamente, de estudo e de dedicação. E é uma coisa que vai passando de uma encarnação para outra. Muitas vezes uma pessoa diz, puxa, mas fulano já veio com esse potencial, seria ele um privilegiado? E a doutrina espírita diz que Deus é imparcial, não existe privilegiados para ele. Aquele potencial que eventualmente alguém já traz, né, é porque já desenvolveu um esforço em encarnações passadas. Agora, o estudo, a pesquisa, né, a sensibilidade e esse potencial que a pessoa já trouxe, ele contribui em grande escala para que a pessoa tenha uma mediunidade, podemos assim dizer, mais aprofundado. O caso de Chico Xavier, por exemplo, Sim, tem uma mediunidade fabulosa, né? Mas o Chico Xavier, ele teve uma infância muito difícil, ele trouxe o produto do esforço de encarnações passadas e foi um apóstolo do bem. Ele psicografou 409 livros e não prestem atenção nesse detalhe, não usufruiu um único centavo do resultado dessas publicações, que foram todas o resultado financeiro doado às instituições de caridade. Para a sua manutenção, e nós sempre repetimos isso, o Chico Xavier trabalhou durante mais de 40 anos como escriturário do Ministério da Agricultura. E para psicografar ele levantava 3 horas da manhã, para quê? Para não atrapalhar a sua tarefa profissional. Depois ele se aposentou, obviamente, passou a ter um tempo maior. Mas ele foi um apóstolo, uma pessoa que dedicou todas as suas energias ao benefício do próximo, né? E deu um grande exemplo. Se ele fosse usufruir os direitos autorais, ele seria uma pessoa riquíssima, né? Mas ele mesmo deixou muito claro que se ele fizesse isso, ele perderia aquele apostolado. Silas, todo mundo... melhor, vou refazer essa pergunta. Uma pessoa, ela pode ter uma mediunidade e ela não tendo esse conhecimento dentro do espiritismo? Ela pode trazer um potencial mediúnico de encarnações passadas e dar um direcionamento certo ou errado, né? Eu vou até avançar um pouco mais, algumas coisas que podem ser um pouco mais de compreensão um pouco mais difícil, mas as pessoas antes de encarnarem, quando elas ainda estão na esfera espiritual, elas muitas vezes já pedem determinadas oportunidades para resgatar débitos passados. E a mediunidade é uma delas, né? A pessoa se propõe. Mas existem pessoas que chegam aqui, obviamente, não seguem aquele roteiro traçado antes, até porque há um esquecimento temporário desse passado, e desvirtuam isso. São o caso daqueles médiuns que depois começam a cobrar, né? De pessoas que utilizam a sua mediunidade para o mal, né? Transmitindo aquilo que na verdade não é uma responsabilidade dos espíritos mais elevados, desvirtuando as coisas no seu interesse próprio, né? Então ela volta para lá, literalmente com a missão falida. Mas são pessoas que chegam muitas vezes aqui com esse potencial, que se elas fossem conscienciosas através do estudo e da dedicação, elas poderiam realizar um grande trabalho muito parecido com o que Chico Xavier realizou. Agora deixa eu perguntar para você a respeito da reencarnação. Existe um limite de reencarnações? A doutrina espírita diz que não, que cada caso é um caso diferente. Por quê? Porque o que se busca é a evolução,
A doutrina espírita não acredita em condenação eterna, né? Porque diz que Deus é amor. Então, todos os seres humanos, eles um dia alcançarão a perfeição. O problema é o tempo que isso leva, né? Você pode, num número de encarnações menor, alcançar aquele objetivo pelo seu esforço, pela sua persistência. Enquanto que pela sua rebeldia, né? Pela sua dedicação ao mal, você pode prolongar muito mais o número de encarnações para você atingir a perfeição, né? Então, nós buscamos a nossa perfeição, mas podemos estagiar no mal por um tempo prolongado. Maravilha. Antes de continuarmos nosso bate-papo com o jornalista Silas Guerin Cardoso, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Rapidinho, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Mais um bloco do programa Telescópio, visita hoje aqui do meu amigo jornalista Silas Guerin Cardoso, que a nossa pauta hoje aqui é o Espiritismo. Mas, Silas, falando em Espiritismo, o que são espíritos? Espíritos, segundo o Livro dos Espíritos, são os seres inteligentes da criação, né? Fala-se erroneamente que o corpo tem um espírito, quando é o contrário, o espírito tem um corpo. O espírito, que nós podemos dizer assim, o ser principal. O corpo é a vestimenta transitória da qual ele vai se libertar no seu desencarne e vai prosseguir o seu processo evolutivo sem perder a personalidade, sem perder a individualidade. Então, o que significa isso? Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, o nosso corpo volta à natureza, né? E o espírito prossegue a sua jornada levando as suas virtudes e os seus defeitos, né? A morte não traz uma mudança súbita de personalidade, né? A pessoa tem um determinado grau evolutivo, ela vai continuar a sua jornada a partir desse grau, né? Então nós sempre falamos, num português mais claro, que quando nós morremos nós não levamos o nosso carro, não levamos a nossa casa, não levamos nem a nossa roupa, mas levamos tanto as nossas virtudes como os nossos defeitos. Por quê? Porque eles são inerentes ao espírito e não ao corpo, né? Então o ser humano, ele prossegue a sua jornada evolutiva a partir do estágio que ele deixou. E, Silas, por exemplo, seja depois, né, vamos colocar assim, depois da morte e também antes da morte, aonde ficam esses espíritos? Onde habitam esses espíritos? Na própria Bíblia, Jesus falava que existem muitas moradas na casa do Pai, né? A doutrina espírita interpreta isso da seguinte forma: existem colônias espirituais nas esferas espirituais de diferentes graus evolutivos, né? Então, os espíritos, após a sua morte, eles são atraídos pela sintonia. Não é que Deus vai jogar os espíritos numa determinada região, não. A pessoa sintoniza com um determinado patamar evolutivo, né? Ela, após a morte, ela vai estar ali. Como existem espíritos que não conseguem compreender num primeiro momento que desencarnaram e continuam aqui em nosso meio. A própria doutrina espírita fala isso. Pessoas extremamente ligadas à matéria, às vezes após o desencarne, elas não conseguem compreender a nova realidade. Por quê? Porque nós vamos falar depois do perispírito também. Elas sentem o perispírito compacto e elas, como a vida para elas era só a vida do corpo físico e elas se veem vivas, né? Então elas continuam entendendo que estão encarnadas. Vão aos poucos percebendo que as pessoas não respondem às suas indagações, e aí é um processo gradativo de tomada de consciência da nova situação. Mas são muitas as situações, e respondendo especificamente à sua pergunta, existem várias, podemos dizer, várias faixas evolutivas no plano espiritual,
onde os espíritos permanecem e também continuam a sua evolução. Aqueles que querem se submeter a uma disciplina, a um crescimento, continuam evoluindo mesmo sem o corpo físico. Eu sempre tive dúvidas. O perispírito, Silas, o que ele seria? Vamos colocar assim, é um intermediário entre o espírito e o corpo? O perispírito é definido pelo Livro dos Espíritos como o envoltório de natureza semimaterial, né? Que enquanto estamos encarnados, ele é o elo de ligação entre o corpo e o espírito, e quando nós desencarnamos, quando nós morremos, ele acompanha o espírito, né, dando a ele a mesma fisionomia que a pessoa teve na última encarnação. Né? Então é um elo entre o corpo e o espírito, de natureza semimaterial, uma matéria fluídica, rarefeita, que nós não conseguimos enxergar, mas é de natureza semimaterial, e quando ocorre o processo da morte, o desencarne, ele acompanha o espírito, dando a ele, normalmente, a fisionomia que ele tinha na última encarnação. Muitas pessoas falam, não sei se você conseguiria trazer para a gente um entendimento, que quando a gente dorme, o nosso espírito ele vai para outra dimensão. O que temos, ou como a doutrina espírita enxerga isso? Há uma possibilidade disso, sim. Quando a gente fala em sonho durante o nosso sono, nós podemos ter um sonho mais superficial, que a gente chamaria de sonho fisiológico. Né? Você está passando frio, você sonha que está no Polo Norte, alguma coisa. No estágio mais profundo, nós podemos ter o chamado sonho psicológico, que é uma reminiscência do que aconteceu durante o dia, do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, vai dormir, sonha e continua trabalhando. Né? Tem um sonho já num estágio mais profundo que o subconsciente da pessoa traz as reminiscências. E existe um estágio mais profundo realmente que o espírito ele se desloca para fora do corpo, há um cordão que mantém uma ligação entre o corpo e o espírito, né? E aí ele pode realmente se encontrar com pessoas desencarnadas e pode até encontrar com pessoas encarnadas que naquele momento também estejam num desdobramento do sono. Né? Mas há um cordão que mantém o corpo ligado ao espírito e qualquer ocorrência com o corpo físico ele retorna imediatamente. Mas ele pode, né, nesse estágio assim mais profundo, ter um contato com a espiritualidade. Agora voltando um pouquinho, falando dessas habitações que os espíritos eles ficam quando desencarnamos, quando que recebemos o direito de reencarnar novamente? Cada caso é um caso, é um estudo feito pela espiritualidade da situação em que melhor favorece o processo evolutivo daquele espírito. Normalmente, os espíritos mais conscientizados, eles próprios participam dos estudos e das pesquisas sobre as melhores formas deles reencarnarem. Né? Então, não existe uma regra fixa, tudo depende do grau evolutivo, das condições e do próprio desejo do espírito de reencarnar para melhorar-se. Agora deixa eu perguntar para você, Silas, até tinha separado aqui na nossa, por exemplo, como que o espiritismo ele se relaciona com outras religiões? De respeito profundo. A doutrina espírita entende que aquilo que as religiões apregoam e que contribui para o crescimento espiritual das pessoas é muito importante dentro do processo evolutivo. Então não é o fato da pessoa pertencer a esta ou aquela denominação religiosa que vai influenciar no fato dela ser uma pessoa mais evoluída. O bom católico, o bom evangélico, o bom budista, o bom muçulmano, eles podem perfeitamente, dentro dos ensinamentos das respectivas denominações religiosas, praticar a caridade, buscar o crescimento, né? Superar os preconceitos que existem. Né? Até por falar em preconceito, depois eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Superar as imperfeições com aqueles ensinamentos que existem ali. Então, a postura da doutrina espírita é de profundo respeito. É claro, existem diferenças de conteúdo teológico,
mas ela entende que o essencial para o crescimento espiritual das pessoas, para a evolução, para a pessoa ser um melhor ser humano, todas essas religiões propiciam. Agora deixa eu perguntar para você também uma coisa, como que o Espiritismo enxerga? Você trouxe essa questão social, né, da sua procura também pelo Espiritismo. Por exemplo, a luta de classes, a gente sabe que o Karl Marx ele trouxe uma outra visão sobre essa questão sobre a influência do capitalismo em criar essas classes sociais. Como é que o Espiritismo dialoga com outras filosofias nesse sentido, Silas? Perfeitamente. O ser humano, ele pela sua imperfeição, ele traz um individualismo muito grande. Um individualismo, um egoísmo, né? Ele busca a satisfação das suas necessidades imediatas, né? E várias outras correntes filosóficas buscaram uma correção, né? Inclusive as correntes socialistas, no sentido de que houvesse uma distribuição mais justa da riqueza humana entre todos os seres humanos, né? Com critério de merecimento pelo trabalho de cada um, né? E a doutrina espírita, ela aceita essa concepção de uma distribuição mais justa, apenas discorda da postura materialista de Marx, né? É perfeitamente possível você construir, buscar um sistema social mais justo, né? Mantendo a sua fé na espiritualidade, na existência de um Deus, na procura do ser humano. O problema é o seguinte: você tem que diferenciar estrutura religiosa da mensagem religiosa. Na verdade, as estruturas religiosas, durante muito tempo, se transformaram num poder político à parte, né? Uhum. E, através da opressão, contribuíram, de uma certa forma, para a exploração do ser humano. Isso é inegável, né? Quem conhece a história sabe disso, né? Aquela história de que o ser humano devia ser submisso às circunstâncias da sua época para ele ganhar o reino dos céus. E isso foi sendo desfeito com o tempo. O ser humano é um ser livre, ele não é escravo de outro ser humano, né? Ele tem direito de buscar o seu crescimento, ele tem direito de buscar a sua realização. E não há nenhuma imposição, e nisso que a doutrina espírita se diferencia de muitas outras, porque para ela Deus não é aquele velhinho barbudo que fica separando bons e maus, distribuindo prêmios e castigos. Não, Deus é amor, né? Ele é um Deus imparcial, justo, soberanamente bom, mas ao mesmo tempo ele é misericordioso, ele dá sempre novas oportunidades. E aí a reencarnação não deixa de ser uma nova oportunidade. Mas a questão social, muitas das concepções filosóficas, elas tiveram uma certa razão, menos o uso da violência, né? E menos despojar-se da crença de um ser superior. Então é perfeitamente possível lutar pela construção de uma sociedade mais justa, eliminar as desigualdades, mas ao mesmo tempo promover o crescimento espiritual. Essa conciliação que a doutrina espírita procura transmitir. Você falou dessa questão da imagem, né? Seria no espiritismo essa questão do Deus o amor como uma energia superior? Como que seria isso? A doutrina espírita define Deus como Criador de todas as coisas, causa primária de toda a criação. A doutrina espírita não aceita a concepção panteísta, quem estudou filosofia sabe disso, que Deus seria parte da natureza. Não, ela diz que Deus sendo o Criador, ele não é parte da criação, né? E por que ele é soberanamente único? Porque se houvessem mais deuses, não haveria estabilidade no universo. Aliás, a estabilidade no universo, Maurício, é uma das coisas que ajuda a reforçar a nossa fé na existência de um Deus criador. Por quê? Milhões de planetas, sistemas, um se choca contra o outro. Então isso não pode ser obra do acaso. Aliás, quando a gente fala para a pessoa que ela precisa ter fé, a gente não pode simplesmente falar você precisa ter fé porque você precisa ter fé.
Não, você precisa dar uma substância de racionalidade a isso, né? Você precisa ter fé, porque nós não somos obra do acaso, nós não estamos jogados aqui por acaso, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo em busca da felicidade. E se reina tamanha infelicidade no nosso planeta ainda, é em razão da inferioridade do ser humano, né? Não é Deus que estabeleceu essas diferenças, é a ganância humana, né? A exploração do homem pelo homem que estabeleceu essas diferenças. Dentro disso, então, essa visão evolucionista, vamos colocar, por exemplo, as teorias do Big Bang, no Espiritismo ela é vista de outra forma. Há um princípio criador e depois sim um processo evolutivo. Como você disse, essa questão não é só um mero acaso que acabou fazendo com que nós tivéssemos... E até eu vou mais longe, Maurício. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo, se discute sobre o ensino, se o ensino religioso deve ser criacionista ou evolucionista. Se for ensino criacionista, a criança sai de uma aula de religião, entra numa aula de ciências, ela vai entrar em contradição. E a doutrina espírita consegue conciliar essas posições na medida em que tem um Deus criador, que é o ponto de partida, e depois há um processo evolutivo em todas as coisas dentro do universo. Você falou que queria comentar um pouco sobre a questão do racismo, né? Perfeitamente. Nós sempre falamos que a doutrina espírita ela destrói todos os preconceitos. Por quê? Preconceito de raça, preconceito de sexo, preconceito de religião, porque ela entende que o que importa é a evolução do espírito. Um espírito ele pode ter habitado diferentes raças e um dos dois sexos. Então, não é a cor da pele, não é a conformação física da pessoa, não é o sexo dela que diz que ela é melhor ou pior, mas sim a evolução do espírito. Então, em todas as raças e nos dois sexos nós podemos ter espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. Então, nós entendemos que com isso a doutrina espírita destrói todas as concepções racistas, né? E destrói todos os tipos de preconceito, porque o que vale é o espírito, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, né? Não importa a vestimenta física dele, importa o que ele é. Silas, até peço licença para a gente mudar um pouco a nossa pauta, né? Até está aqui anunciado na Folha, está anunciado no Correio também, né? A questão de uma morte, né? de uma moradora de rua. E a gente percebe aqui, não sei se você também tem essa impressão, um aumento significativo do número de moradores de rua, talvez até pelo problema econômico que o país vive. Quer saber como é que você enxerga isso, você junto com a Igreja Espírita que fazem um trabalho social, como é que vocês enxergam isso, Silas? Na verdade, esse problema social ele vem de longe e está crescendo, né? Aqui em Itapetininga, eu que já tenho uma idade um pouco mais avançada, eu diria para você que há 40 anos, 45, 50 anos a gente presencia esse tipo de coisa, mas ele está aumentando. E não resta dúvida que a crise econômica é uma das responsáveis, né? A desagregação familiar é outra, a questão do vício é outra. E eu tenho tido contato com os moradores de rua. Eu e minha esposa, nós temos tido contato frequente com os moradores de rua. E eu posso dizer para você que há uma heterogeneidade de situações ali, né? Existem pessoas que estão lá porque perderam tudo que tinha. Uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós está sujeito a um insucesso financeiro, perder a casa, perder o emprego, né? Perdeu o rumo, né? E existem pessoas ali, inclusive com elevado grau de escolaridade, né? A própria conversa deles revela isso, né? Que estão ali. Existem pessoas que perderam a autoestima, né? Elas não têm mais um objetivo na vida. Existem pessoas que estão ali por problemas familiares. Pais idosos, às vezes, que se desentenderam com os filhos, não são aceitos mais dentro de casa, né? Marido que brigou com a mulher, saiu e foi morar na rua. Existem também os viciados,
E, eventualmente, pode até existir foragido do sistema prisional. Não é impossível acontecer isso. Então, não há uma situação homogênea, uma heterogeneidade de situações. Agora, do ponto de vista espiritual, nós entendemos que é uma oportunidade para nós dedicarmos todas as nossas energias. Se eles estão ali por problemas do passado, né? Problemas do passado, e se foram exploradores do ser humano e vieram agora numa situação muito difícil, estão atravessando, uma coisa não justifica a omissão da sociedade, né? A sociedade tem que se mobilizar e agora já está tendo um movimento grande pela construção de um albergue noturno, né? O próprio seminário que a Câmara Municipal promoveu no mês de maio chegou à conclusão principal que o tema do seminário foi atendimento emergencial e reinserção social do morador de rua. Quer dizer, ele precisa no atendimento emergencial, né? Isso aí não é assistencialismo, não é paternalismo, porque se ele não receber, ele pode morrer numa noite fria, ele pode morrer. Mas depois dele ser atendido emergencialmente, precisa haver um trabalho gradativo de reinserção social. E hoje, o que se vê? Que há necessidade urgente de Itapetininga de um abrigo noturno, com banho, pouso e alimentação. Isso é o mínimo indispensável que a condição de ser humano exige para eles, né? Eu sei que já estão havendo iniciativas aí, diurnas aí, que eles podem lavar roupa num determinado local, mas nós entendemos que há necessidade desse atendimento emergencial inicial para ninguém vir a morrer, né? Aconteceu um assassinato, mas pode acontecer de alguém morrer de frio também, né? Como já aconteceu. Contrair doenças, contrair doenças, exatamente. Então, eu acho que todo ser humano consciencioso, quando ele vai deitar na sua cama, ele vai se cobrir, né? Ele tem que entender que ele está sendo uma pessoa, eu não digo privilegiada, mas uma pessoa que está numa condição melhor que aquelas, né? Eu estou deitando, estou me cobrindo, estou no calor da minha cama, ao lado dos meus familiares, enquanto que tem gente que está na laje ali, né? Às vezes tem um papelão só, eu já vi gente com papelão só e um cobertor por cima. E não é só o alimento, não é só levar um marmitex para eles, é levar também um abraço, né? Uma palavra de incentivo, e eu acho que toda a sociedade tem a obrigação de se mobilizar nesse sentido. Não é uma questão religiosa, é a própria solidariedade humana que manda isso. Silas, queria agradecer a sua participação conosco hoje aqui, não consegui ter a nossa pauta, até estudando um pouco para esse bate-papo, queria entrar mais um pouco a fundo no livro dos espíritos, né? Em outras áreas também do espiritismo, mas foi muito didático, acho que hoje a sua contribuição conosco aqui no programa Telescópio, mas também fica o convite para uma oportunidade nós darmos uma continuidade a essa conversa, que eu acho que é muito rica e é muito legal trazer esses esclarecimentos. Também no ao vivo as pessoas aí vão poder participar também. Obrigado, Silas. Eu que agradeço, e eu acredito que esses bate-papos, ô Maurício, eles podem contribuir até para pessoas que estão, às vezes... Você, por exemplo, circula na Campos Sales ou outras ruas de Itapetininga, você vê as pessoas aparentemente sorridentes, mas você não sabe o drama íntimo que está dentro de cada uma delas, né? E às vezes uma pessoa está enfrentando um drama de dúvidas, de incerteza, depressão, problema familiar, e ela às vezes enxerga um caminho, um começo de resposta para os seus problemas, né? Aquilo traz uma contribuição inestimável para a vida dessa pessoa. Então, sempre que nós formos convidados, com muita satisfação, estaremos atendendo. E quero mais uma vez elogiar o seu trabalho. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né? Conheço o seu dinamismo, a sua capacidade de trabalho. Parabéns e que Deus continue o abençoando nessa trajetória. E agradecemos aos telespectadores, à direção da TVI, do programa Telescópio, por mais esta oportunidade. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Silas. No próximo bloco teremos um bate-papo muito interessante com o Bruno. O Bruno, que ele tem uma cobra, Silas, e ele é muito ligado a essas questões além de ele dar dicas de problemas que possamos ter com animais peçonhentos, vamos trazer
outros diálogos com ele. Vamos falar sobre serpentes, vamos falar sobre aranhas. Ele tem uns gostos um pouco diferentes do comum. Não saia daí, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. De Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Recebo agora no segundo bloco do nosso programa o estudante de biologia e a cara apaixonado por animais peçonhentos, que é o Bruno Souza, que está junto com seu companheiro, a jiboia Esdro. Boa tarde, Bruno, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, muito obrigado. Deixa eu começar o nosso bate-papo falando como é que nasce uma paixão por animais peçonhentos. Você, desde criança, garante que você ficava caçando aranha por aí, Itapetininga. Cara, que nem você falou, foi desde de criança mesmo. Sempre peguei aranha na mão, coisa que eu não aconselho de maneira alguma sair pegando animais silvestres na mão. Mas eu era uma criança e pegava os animais na mão, meus pais me xingavam e tudo mais, mas eu nunca dei bola, sempre continuei pegando e cresci sempre, minha vida inteira, sempre falei que eu ia ser biólogo, minha vida inteira. Um tempo, até alguns anos atrás, eu comecei a fazer administração, contabilidade, porque é o que a cidade nos proporciona, né? Mas eu vi que realmente não era a minha área, que eu tinha que fazer biologia mesmo, daí eu comecei a seguir meu sonho. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vou falar porque eu estou muito curioso de saber mais do Esdro. Como que você adquiriu o Esdro? Eu sei que ele tem registro no IBAMA, não é assim, não é cada um, né? Não é bagunçado. Eu encontro um animal na rua, posso levar para casa. Como é que funciona esse processo? Então, captura de animais silvestres é crime, né? Você pegar um animal que está na natureza e colocar ele na sua casa, querer domesticar ele é crime. O IBAMA pode chegar, ter uma denúncia, o IBAMA vai até a sua casa, vai autuar você com uma multa. E então não é o correto, sem falar que é antiético. Agora, esse animal aqui, ele vem de um criadouro legalizado pelo IBAMA. O criadouro, ele tem a permissão de vender esses animais. Ele é microchipado. Depois, acho que aqui na câmera não vai aparecer, mas ele tem um microchip aqui, que se de uns fiscais virem aqui e passar um leitor, ele vai saber que esse animal é microchipado. E eu tenho também na minha casa a nota fiscal, a comprovação do IBAMA, que é como se fosse um carro e uma moto. Você tem que ter no seu nome e tem que ter a comprovação, a nota fiscal de que esse animal é seu. O que uma jiboia come nesse tamanho? Nesse tamanho, eu alimento ela com um camundongo por semana. No decorrer do tempo, ela vai aumentando para ratos, daí ela vai a mesma quantidade, e futuramente até porquinho da Índia e coelho, futuramente. Daí diminui a quantidade, o prazo só. Agora deixa eu perguntar para você, porque a jiboia, principalmente os filmes, trazem muito medo, né, quando a gente escuta jiboia, sucuri também, né, que é da mesma família. Isso. Não tem perigo dela vir, que ela mata a sua presa pelo estrangulamento, né? Isso. Não tem perigo? Então, são animais, esse aqui é um animal constritor, né? Acontece, ele, como a sucuri também, ele dá uma bocanhada no alimento, enrola. Tem muitas pessoas que acreditam que é para quebrar os ossos e tudo mais. Não é essa a finalidade. A finalidade dela é trancar a respiração do animal e ele morrer asfixiado. Ah, é? Isso. Só que assim, é um preconceito muito grande com esses animais, porque um animal desse nunca vai conseguir, não tem relatos e muito menos nunca vai ter relatos de um animal desse conseguir matar um ser humano. Esse animal em si não. Uma boa constrictor, essa é a espécie da jiboia. Uma sucuri tem a possibilidade? Sim. Porém, se a pessoa estiver bêbada, ou se a pessoa estiver dormindo no local, ou a pessoa for mexer com ela ali,
pode ser que ocorra, mas é muito raro, extremamente raro. E jamais uma cobra vai correr atrás do ser humano. Isso jamais, isso não existe. Não existe, não é então... igual filme, não. É igual filme que você tá... A sucuri lá, a sucuri corre atrás do ser humano. Mas e dentro da água, tem risco que, no caso da sucuri, não sei se é jiboia, mas a sucuri ela é um animal aquático também, Sim, né? A sucuri ela é semi-aquática, ela vive tanto na terra como na água, só que ela vive sempre próximo a rios, margens de rios, né? Então, uma das maiores habilidades da sucuri é na água, sim. Porém, é difícil, cara. É muito difícil a sucuri querer se alimentar de um animal do nosso porte. Tanto que poucos casos que tem de mortes com seres humanos, porque, cientificamente falando, o ombro não consegue passar na boca da sucuri. Então, aconteceu? Sim, até um tempo atrás aí aconteceu. Não lembro se foi a sucuri ou foi piton. Mas conseguiu engolir, porém era uma pessoa de pequeníssimo porte, o ombro da pessoa era muito pequeno. Qual que é a diferença da sucuri para piton? São espécies diferentes. A sucuri é da nossa região e a piton já é de outra espécie, é de outro local. Só que a piton, tem uma piton lá que ela consegue ficar até maior que a sucuri, por ela não tão robusta. A sucuri ela já fica mais robusta, entendeu? Então, só que não... Dessas espécies, a jiboia é a menor? Então, a jiboia pode chegar até 3 metros, 3,5 metros em cativeiro, né? Esse aqui é um macho, ele vai chegar um pouco menos. Uma fêmea, ela fica até 3,5 metros. Só que... o macho é menor que a fêmea? Sim, o macho é menor que a fêmea. O macho sempre vai ser menor que a fêmea. Só que você acha que por ser em cativeiro, Não, em cativeiro eles crescem mais do que em natureza. Ele cresce mais no cativeiro? Porque eles têm mais expectativa de vida, alimentação contínua, né? Na natureza é da sorte do animal encontrar. Vi que você está com a sua namorada aqui nos nossos estudos. O que ela falou? Ela sempre soube dessa sua paixão? Você falou, amor, já tive uma ideia, quero uma jiboia. O que ela falou? Cara, eu tive que negociar. Teve que negociar. Tive que dar baile, que senão não dava. Tanto ela ainda que falou que não suportava serpentes, nunca gostou, então foi um bom tempo para poder convencer tanto ela como meus pais também. Mas hoje em dia, graças a Deus, eles dão uma... Sua mãe vai lá e fala, Esdro, vem aqui ou não? Não chega a esse ponto. Mas quando eu cheguei com ela, meu Deus do céu, parecia que... Ai, meu Deus, é uma cobra, não sei das quantas. Mas agora já está tudo tranquilizado. E ela fica no aquário? Como é que fica? No terrário, né? Tem um habitat dela, que é como se fosse um aquário mesmo, só que sem água, né? Só que maior, proporcional à espécie. Substrato, toca, água, galhos, porque é um animal semi-arborícola. Então precisa tentar imitar o máximo possível do habitat dela. Você falou de galhos. Existe isso? Às vezes a gente escuta muito falar de quando você está andando pelo mato, de ter uma cobra numa árvore, você passar e ela... Existe sim. Existem espécies que são arborícolas. A partir do momento que você está andando no mato, você tem que ter atenção completa, porque você está no habitat dos animais, né? Você está ali na casa deles. Então você está andando, você tem que ter consciência. Tanto tem que usar EPIs. Todas as vezes que eu vou no mato, eu uso perneira, né? Que é para não ter acidentes com animais rastejantes. E sempre atento no que for colocar a mão, onde for passar, porque existem animais que são arborícolas, que ficam em cima das árvores, e se você se aproximar deles, vão querer se defender. E aqui em Itapetininga nós temos diversas espécies ou não? Então, que eu conheço são a jararaca, cascavel, tem coral, jiboia, só que não é a mesma subespécie. Essa aqui é uma BCC, Boa Constrictor Constrictor. A que eu fiz o resgate semana passada é uma Boa Constrictor Amarelli, que é uma BCA, é a que está na nossa região. É ela que você trouxe as imagens pra gente? Isso. Pode concluir. Sim. Só que ela é uma espécie mais curta. A que eu peguei lá, ela tinha 1,60 m, só que ela é mais robusta também. Essa aqui ela fica mais comprida, mas não tão robusta. Eu sou uma pessoa que gosto muito, tá lá as imagens, mas sou uma pessoa também que gosta muito da natureza, gosto muito de animais também. Mas eu percebo, por exemplo, antigamente você via mais cobras pelo mato aí do que agora. O que está acontecendo, Bruno? Sem dúvida alguma. Infelizmente, esses animais sofrem um preconceito muito grande. Tanto eles como as aranhas. A maioria das espécies não fazem mal para nós. São espécies, a maioria não tem veneno. E as que têm veneno, elas só irão atacar se você
ultrapassar o limite delas, se você chegar ali no território delas. Se você pisar nela. Sim, exatamente. E vamos dizer que tem você viu uma cascavel, uma jararaca dentro de sua casa, que seja. Você fala, mas ela não está no seu habitat natural, está no meu habitat. De certa forma, ela está no habitat dela porque aquela casa ali foi construída no meio do mato, né? Era um mato antes de ser construída a casa. E nós somos animais racionais, elas são irracionais. Então vai de nós mesmos pensarmos e ligar para o corpo de bombeiro. Muitas pessoas que ligam para mim, eu vou fazer a retirada do animal, não cobro um tostão, nem a gasolina eu cobro para poder salvar essa vida. Porque muitas pessoas até falam para mim, Bruno, toma um dinheiro, então você veio aqui, fez o resgate do animal. Eu falo, não, eu não vou aceitar, porque vai chegar um dia que essa pessoa não vai ter dinheiro e ela não vai ligar para mim. Ela vai preferir matar aquela cobra do que ligar para mim. Porque, infelizmente, hoje em dia, a cobra é um ser descartável para o pessoal. Para a população é um ser descartável, infelizmente. Deixa eu pedir para o pessoal voltar as fotos, aquela primeira foto ali, assim que o pessoal voltar, quero tirar uma dúvida com você. Essa aí, essa é a cobra que você resgatou? Isso, essa foi a que eu fiz resgate. Estava no bairro de São Roque. Foi um fazendeiro que ligou para mim, eles estavam mexendo na estufa e encontraram lá, aliás, um dos funcionários, né? E ligaram para mim falando que se o dono da estufa chegasse lá, ele ia matar essa cobra, porque era um senhor de idade e eles já são acostumados culturalmente, sim, né? Culturalmente, infelizmente, são acostumados a ver o cobra dar paulada na cabeça, entendeu? Então ele ligou para mim, eu peguei minha moto no mesmo momento, fui buscar esse animal. Fiz a soltura dele no parque. Essa foto aí é de um colega meu, o Gilberto, ele fez essa foto aí. O cara é show de bola, fotógrafo. Mas o que ela tá fazendo? Ela tá tentando se defender, né? Ela tá dando um bote, sem dúvida alguma. Ali ela tá tentando se defender. E aí, deixa eu perguntar, e essa é uma jiboia também, né? Típica Sim, da nossa região. Da nossa região. Essa é a que tem na nossa região. E como que você faz? Tem aquele aparelho, que não sei o nome disso. Então, eu tenho o gancho de serpentário, né? Isso. Que é feito o manuseamento correto dela. Tem como você conter, tem toda a forma correta de se mexer com o animal, né? Contenção. No caso aqui, ó, para se conter uma jiboia, tem um osso quadrado que se chama. Perdão. Osso quadrado que se chama, onde você segura aqui, o animal está contido, ele não consegue te morder. Uhum. Então tem toda uma técnica para você fazer, né? Você tem que ter responsabilidade também, né? Não abusar com o animal. Eu mexo com isso faz vários anos e mesmo assim eu não abuso. Não brinca. Principalmente quando for uma peçonhenta. Porque não por medo, entendeu? Se um dia uma peçonhenta vir me morder e eu sofrer um acidente com esse animal, eu vou pro médico e o que vai correr na boca do povo? O cara que defende está lá no médico por causa desse animal. Então, infelizmente, tudo que eu passo, toda a informação, toda a educação ambiental que eu passo, vai por água abaixo por uma simples imprudência da minha parte. Pode passar essa foto? Sim. Vamos lá. Então, aí é uma palestra que foi dada, acho que foi essa semana, na ETEC. Esses aí são os instrutores da equipe SAUS, onde eu participo também sou um instrutor. Uhum. Então, damos cursos de sobrevivência na selva. O dia que fomos fazer o curso lá, eu aprendi a purificação de água, o que deve e o que não se deve comer e tudo mais. São show de bola. E eu que dou o curso da parte de animais peçonhentos nesse grupo. Pode passar? Sim. Aí é o curso, a palestra que estava dando no dia desse evento do SAUS, né? Essa é uma aranha comum aqui também, sim, né? Essa é a aquela que Vitalis chama. Sorocabái. Essa é a Vitalis Sorocabái que eu estava comentando com você logo há pouco. Tá, a gente popularmente vamos chamar de jardineira, né? Caranguejeira. Caranguejeira. E ela não tem veneno? Todas as aranhas, se não me engano, quase todas, se não me engano, tem algumas que não tem, mas muita pouca exceção que tem veneno. Todas praticamente têm veneno. Só que são pouquíssimas que têm importância médica, né? Que pode prejudicar nós. Uma caranguejeira aí, ela tem um veneno equivalente de uma abelha. Eu já sofri acidente com esse animal e é tranquilo, cara. Não é tudo que o pessoal fala, não. É igual uma abelha, igual o efeito de uma abelha, vai dar um edema local, a ferroada em si, fora isso, nada. É verdade que, volta só um pouquinho lá, é verdade que aranha que faz teia não tem veneno? Não, jamais. Tanto tem a Loxosceles, que é a aranha marrom. Se você encontra muito debaixo de tijolo, ela faz teia. Na verdade, todas fazem teia, entendeu? Só que essa aí, ela faz teia, parece uma teia de algodão. E ela
ela é muito venenosa, o veneno dela é necrosante, só que ela é pequena, ela é desse tamanho assim. A turma associa a aranha marrom com a cor, às vezes vê uma aranha que é marrom e acha que é essa espécie, mas não é tão simples a identificação. Tem a Latrodectus também, que também faz teia e tem importância médica. A da nossa região é Latrodectus geométricos, então ela não tem importância. É a Macans que tem importância, que é lá mais pro lado do Nordeste que tem. Animal peçonhento e animal venenoso são é a mesma coisa ou não? Não, de maneira alguma. Animais peçonhentos são aqueles que têm uma adaptação para ejetar veneno. No caso, uma cobra, ela consegue picar o ser humano ou o que for e consegue ejetar esse veneno. Aranha, escorpião, abelha, até formiga é peçonhento. Então, esses animais são peçonhentos. E o animal peçonhento não quer dizer morte, muito menos perigo. A turma associa, né, peçonha com perigo. Você vê, a própria formiga é peçonhenta e é uma coisa do dia a dia. Animais venenosos que seriam animais que têm veneno, porém não tem como ejetar esse veneno de forma ativa, é sempre de forma passiva. Um sapo, só se você ali colocar a mão nele, morder ele. Então seria, no caso de um cachorro chega a morder um sapo, aí seria ejetado esse veneno, porque espreme a glândula de veneno que ele tem nas costas, vai sair o líquido na boca do cachorro e assim vai ocasionar o envenenamento, né? Tem o baiacu também, que só é envenenado, só envenena só quando se come a carne dele. Então, isso é a diferença do animal peçonhento e do animal venenoso. Maravilha! Antes de continuarmos nosso bate-papo aqui com o Bruno, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saia daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Receba agora no segundo bloco do nosso programa o estudante de biologia e a cara apaixonado por animais peçonhentos, que é o Bruno Souza, que está junto com seu companheiro, a jiboia Esdro. Boa tarde, Bruno, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, muito obrigado. Deixa eu começar o nosso bate-papo falando como é que nasce uma paixão por animais peçonhentos. Você, desde criança, garante que você ficava caçando aranha por aí, Itapetininga. Cara, que nem você falou, foi desde de criança mesmo. Sempre peguei aranha na mão, coisa que eu não aconselho de maneira alguma, sair pegando animais silvestres na mão. Mas eu era uma criança e pegava os animais na mão, meus pais me xingavam e tudo mais, mas eu nunca dei bola, sempre continuei pegando e cresci sempre, minha vida inteira, sempre falei que eu ia ser biólogo, minha vida inteira. Um tempo, até alguns anos atrás, eu comecei a fazer administração, contabilidade, porque é o que a cidade nos proporciona, né? Mas eu vi que realmente não era a minha área, que eu tinha que fazer biologia mesmo, daí eu comecei a seguir meu sonho. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu vou falar porque eu estou muito curioso em saber mais do Esdro. Como que você adquiriu o Esdro? Eu sei que ele tem registro no IBAMA, não é assim, não é cada um, né? Não é bagunçado. Eu encontro um animal na rua, posso levar para casa. Como é que funciona esse processo? Então, captura de animais silvestres é crime, né? Você pegar um animal que está na natureza e colocar ele na sua casa, querer domesticar ele é crime. O IBAMA pode chegar, ter uma denúncia, o IBAMA vai até a sua casa, vai autuar você com uma multa então não é o correto, sem falar que é antiético. Agora, esse animal aqui, ele vem de um criadouro legalizado pelo IBAMA. O criadouro, ele tem a permissão de vender esses animais. Ele é microchipado. Depois, acho que aqui na câmera não vai aparecer, mas ele tem um microchip aqui, que se de uns fiscais virem aqui e passar um leitor, ele vai saber que esse animal é microchipado. E eu tenho também na minha casa a nota fiscal, a comprovação do IBAMA, que é como se fosse um carro e uma moto. Você tem que ter no seu nome e tem que ter a comprovação, a nota fiscal de que esse animal é seu. O que uma jiboia come nesse tamanho?
Nesse tamanho, eu alimento ela com um camundongo por semana. No decorrer do tempo, ela vai aumentando para ratos, daí ela vai a mesma quantidade, e futuramente até porquinho da Índia e coelho, futuramente. Daí diminui a quantidade, o prazo só. Agora deixa eu perguntar para você, porque a jiboia, principalmente os filmes, trazem muito medo, né, quando a gente escuta jiboia, sucuri também, né, que é da mesma família. Assim. Não tem perigo dela vir, que ela mata a sua presa pelo estrangulamento, né? Isso. Não tem perigo? Então, são animais, esse aqui é um animal constritor, né? Acontece, ele, como a sucuri também, ele dá uma bocanhada no alimento, enrola. Tem muitas pessoas que acreditam que é para quebrar os ossos e tudo mais. Não é essa a finalidade dela é trancar a respiração do animal e ele morrer asfixiado. Ah, é? Isso. Só que assim, é um preconceito muito grande com esses animais, porque um animal desse nunca vai conseguir, não tem relatos e muito menos nunca vai ter relatos de um animal desse conseguir matar um ser humano. Esse animal em si não, uma boa constrictor, essa é a espécie da jiboia. Uma sucuri tem a possibilidade? Sim, porém se a pessoa estiver bêbada ou se a pessoa estiver dormindo no local ou a pessoa for mexer com ela ali, pode ser que ocorra, mas é muito raro, extremamente raro. E jamais uma cobra vai correr atrás do ser humano. Isso jamais, isso não existe. Não existe, não é então... igual filme, não. É igual filme que você a sucuri lá, a sucuri corre atrás do ser humano. Mas e dentro da água, tem risco que, no caso da sucuri, não sei se é jiboia, mas a sucuri ela é um animal aquático também, Sim, né? A sucuri ela é semi-aquática, ela vive tanto na terra como na água, só que ela vive sempre próximo a rios, margens de rios, né? Então, uma das maiores habilidades da sucuri é na água, sim. Porém, é difícil, cara. É muito difícil a sucuri querer se alimentar de um animal do nosso porte. Tanto que poucos casos que tem de mortes com seres humanos, porque, cientificamente falando, o ombro não consegue passar na boca da sucuri. Então, aconteceu? Sim, até um tempo atrás aí aconteceu. Não lembro se foi a sucuri ou foi piton. Mas conseguiu engolir, porém era uma pessoa de pequeníssimo porte, o ombro da pessoa era muito pequeno. Qual que é a diferença da sucuri para piton? São espécies diferentes. A sucuri é da nossa região e a piton já é de outra espécie, é de outro local. Só que a piton, tem uma piton lá que ela consegue ficar até maior que a sucuri, por ela não tão robusta. A sucuri ela já fica mais robusta, entendeu? Então, só que não... Dessas espécies, a jiboia é a menor? Então, a jiboia pode chegar até 3 metros, 3,5 metros em cativeiro, né? Esse aqui é um macho, ele vai chegar um pouco menos. Uma fêmea, ela fica até 3,5 metros. Só que... O macho é menor que a fêmea? Sim, o macho é menor que a fêmea. O macho sempre vai ser menor que a fêmea. Só que você acha que por ser em cativeiro, Não, em cativeiro eles crescem mais do que em natureza. Ele cresce mais no cativeiro? Porque eles têm mais expectativa de vida, alimentação contínua, né? Na natureza é da sorte do animal encontrar. Vi que você está com a sua namorada aqui nos nossos estudos. O que ela falou? Ela sempre soube dessa sua paixão. Você falou, amor, já tive uma ideia, quero uma jiboia. O que ela falou? Cara, eu tive que negociar. Teve que negociar. Tive que dar baile, que senão não dava. Tanto ela ainda que falou que não suportava serpentes, nunca gostou, então foi um bom tempo poder convencer tanto ela como meus pais também. Mas hoje em dia, graças a Deus, eles dão uma... Sua mãe vai lá e fala, Esdro, vem aqui ou não? Não chega nesse ponto. Mas quando eu cheguei com ela, meu Deus do céu, parecia que... Ai, meu Deus, é uma cobra, não sei das quantas. Mas agora já está tudo tranquilizado. E ela fica no aquário? Como é que fica no terrário, né? Tem um habitat dela, que é como se fosse um aquário mesmo, só que sem água, né? Só que maior, proporcional à espécie. Substrato, toca, água, galhos, porque é um animal semi-arborícola. Então precisa tentar imitar o máximo possível do habitat dela. Você falou de galhos. Existe isso? Às vezes a gente escuta muito falar de quando você está andando pelo mato, de ter uma cobra numa árvore, você passar e ela... Existe sim. Existem espécies que são arborícolas. A partir do momento que você está andando no mato, você tem que ter atenção completa, porque você está no habitat dos animais, né? Você está ali na casa deles. Então você está andando, você tem que ter consciência. Então tem que usar EPIs. Todas as vezes que eu vou no mato, eu uso perneira, né? Que é para não ter acidentes com animais rastejantes.
E sempre atento no que for colocar a mão, onde for passar, porque existem animais que são arborícolas, que ficam em cima das árvores, e se você se aproximar deles, vão querer se defender. E aqui em Itapetininga nós temos diversas espécies ou não? Então, que eu conheço são a jararaca, cascavel, tem coral, jiboia, só que não é a mesma subespécie, essa aqui é uma BCC, Boa Constrictor Constrictor. A que eu fiz o resgate semana passada é uma Boa Constrictor Amarelli, que é uma BCA, é a que está na nossa região. É ela que você trouxe as imagens pra gente? Isso. Pode concluir. Sim. Só que ela é uma espécie mais curta, a que eu peguei lá, ela tinha 1,60 m, só que ela é mais robusta também. Essa aqui ela fica mais comprida, mas não tão robusta. Eu sou uma pessoa que gosto muito, tá lá as imagens, mas sou uma pessoa também que gosto muito da natureza, gosto muito de animais também. Mas eu percebo, por exemplo, antigamente você via mais cobras pelo mato aí do que agora. O que está acontecendo, Bruno? Sem dúvida alguma. Infelizmente, esses animais sofrem um preconceito muito grande, tanto eles como as aranhas. A maioria das espécies não fazem mal para nós, são espécies, a maioria não tem veneno, e as que têm veneno, elas só irão atacar se você ultrapassar o limite delas, se você chegar ali no território delas. Se você pisar nela. Sim, exatamente. E vamos dizer que tem você viu uma cascavel, uma jararaca, dentro de sua casa, que seja. Você fala, mas ela não está no seu habitat natural, está no meu habitat. De certa forma, ela está no habitat dela porque aquela casa ali foi construída no meio do mato, né? Era um mato antes de ser construída a casa. E nós somos animais racionais, elas são irracionais. Então vai de nós mesmos pensarmos e ligar para o corpo de bombeiro. Muitas pessoas que ligam para mim, eu vou fazer a retirada do animal, não cobro um tostão, nem a gasolina eu cobro para poder salvar essa vida. Porque muitas pessoas até falam para mim, Bruno, toma um dinheiro, então você veio aqui, fez o resgate do animal. Eu falo, não, eu não vou aceitar, porque vai chegar um dia que essa pessoa não vai ter dinheiro e ela não vai ligar para mim. Ela vai preferir matar aquela cobra do que ligar para mim. Porque, infelizmente, hoje em dia, a cobra é um ser descartável para o pessoal. Para a população é um ser descartável, infelizmente. Deixa eu pedir para o pessoal voltar as fotos, aquela primeira foto ali, assim que o pessoal voltar, quero tirar uma dúvida com você. Essa aí, essa é a cobra que você resgatou? Isso, essa foi a que eu fiz o resgate. Estava no bairro de São Roque. Foi um fazendeiro que ligou para mim, eles estavam mexendo na estufa e encontraram lá, aliás, um dos funcionários, né? E ligaram para mim falando que se o dono da estufa chegasse lá, ele ia matar essa cobra, porque era um senhor de idade e eles já são acostumados com culturalmente, sim, né? Sim, culturalmente, infelizmente, são acostumados a ver o cobra dar paulada na cabeça, entendeu? Então ele ligou para mim, eu peguei minha moto, no mesmo momento fui buscar esse animal. Fiz a soltura dele no parque. Essa foto aí é de um colega meu, o Gilberto, ele fez essa foto aí. O cara é show de bola, fotógrafo. Mas o que ela tá fazendo? Ela tá tentando se defender, né? Ela tá dando um bote, sem dúvida alguma. Ali ela tá tentando se defender. E aí, deixa eu perguntar, e essa é uma jiboia também, né? Típica da nossa região? Da nossa região. Essa aqui é a nossa região. E como que você faz? Tem aquele aparelho, não sei o nome disso. Então, eu tenho o gancho de serpentário, né? Isso. Que é feito o manuseamento correto dela, tem como você conter, tem toda a forma correta de se mexer com o animal, né? Contenção, no caso aqui, ó, para se conter uma jiboia, tem um osso quadrado que se chama, osso quadrado que se chama, onde você segura aqui, o animal está contido, ele não consegue te morder. Uhum. Então tem toda uma técnica para você fazer, né? Você tem que ter responsabilidade também, né? Não abusar com o animal. Eu mexo com isso faz vários anos e mesmo assim eu não abuso. Não brinca. Principalmente quando for uma peçonhenta. Porque não por medo, entendeu? Se um dia uma peçonhenta vir me morder e eu sofrer um acidente com esse animal, eu vou pro médico e o que vai correr na boca do povo? O cara que defende está lá no médico por causa desse animal. Então, infelizmente, tudo que eu passo, toda a informação, toda a educação ambiental que eu passo, vai por água abaixo por uma simples imprudência da minha parte. Pode passar essa foto? Sim. Vamos lá. Então, aí é uma palestra que foi dada, acho que foi essa semana, na ETEC. Esses aí são os instrutores da equipe SAUS, onde eu participo também sou um instrutor. Uhum. Então, damos cursos de sobrevivência na selva. O dia que fomos fazer o curso lá, eu aprendi a purificação de água,
o que deve, o que não se deve comer e tudo mais. São show de bola. E eu que dou o curso da parte de animais peçonhentos nesse grupo. Pode passar? Sim. Aí é o curso, a palestra que estava dando no dia desse evento do SAUS, né? Essa é uma aranha comum aqui também, Sim, né? essa é a Aquela que Vitalis chama... filocabae. Essa é a Vitalis filocabae que eu estava comentando com você logo há pouco. Tá, a gente popularmente vamos chamar de jardineira, né? Caranguejeira. Caranguejeira. E ela não tem veneno? Todas as aranhas, se eu não me engano, quase todas, se eu não me engano, tem algumas que não tem, mas é muita pouca exceção que tem veneno. Todas praticamente têm veneno. Só que são pouquíssimas que têm importância médica, né? Que pode prejudicar nós. Uma caranguejeira aí, ela tem um veneno equivalente de uma abelha. Eu já sofri acidente com esse animal e é tranquilo, cara. Não é tudo que o pessoal fala, não. É igual uma abelha, igual o efeito de uma abelha, vai dar um edema local, a ferroada em si, fora isso, nada. É verdade que, volta só um pouquinho lá, é verdade que aranha que faz teia não tem veneno? Não, jamais. Tanto tem a Loxosceles, que é a aranha marrom. Se você encontra muito debaixo de tijolo, ela faz teia. Na verdade, todas fazem teia, entendeu? Só que essa aí, ela faz teia, parece uma teia de algodão. E ela é muito venenosa, o veneno dela é necrosante. Só que ela é pequena, ela é desse tamanho assim. A turma associa a aranha marrom com a cor. Às vezes vê uma aranha que é marrom e acha que é essa espécie. Mas não é tão simples de identificação. Tem a Latrodectus também, que também faz teia. E tem importância médica. A da nossa região é Latrodectus geométricos, então ela não tem importância. É a Macans que tem importância, que é lá mais pro lado do Nordeste que tem. Animal peçonhento e animal venenoso são é a mesma coisa ou não? Não, de maneira alguma. Animais peçonhentos são aqueles que têm uma adaptação para ejetar veneno. No caso, uma cobra, ela consegue picar o ser humano ou o que for e consegue ejetar esse veneno. Aranha, escorpião, abelha, até formiga é peçonhento. Então, esses animais são peçonhentos. E o animal peçonhento não quer dizer morte, muito menos perigo. A turma associa, né, peçonha com perigo. Você vê, a própria formiga é peçonhenta e é uma coisa do dia a dia. Animais venenosos que seriam animais que têm veneno, porém não tem como ejetar esse veneno de forma ativa, é sempre de forma passiva. Um sapo, só se você ali colocar a mão nele, morder ele. Então seria, no caso de um cachorro, chega a morder um sapo, aí seria ejetado esse veneno, porque espreme a glândula de veneno que ele tem nas costas, vai sair o líquido na boca do cachorro e assim vai ocasionar o envenenamento, né? Tem o baiacu também, que só é envenenado, só envenena só quando se come a carne dele. Então, isso é a diferença do animal peçonhento e do animal venenoso. Maravilha! Antes de continuarmos nosso bate-papo aqui com o Bruno, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saia daí, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.